Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui do Fé para Hoje. É uma alegria poder te receber e eu estou muito feliz por receber o nosso convidado de hoje. A gente já vem ensaiando isso há um tempo, uma conversa, uma entrevista, porque eu tenho certeza que ele tem muita história para contar. Só para você ter ideia, ele foi pastor da minha mãe e para você ter mais ideia ainda, ele foi pastor da minha avó. E tem muita coisa para a gente aprender sobre ministério pastoral. Então, se você é pastor, eu acho que esse podcast é muito importante para você. Se você é membro de alguma igreja presbiteriana ou qualquer igreja evangélica, vai ser importante para você também, porque você vai ouvir boas histórias, boas relações desse pastor com a igreja do Senhor Jesus Cristo e o serviço dele à igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, eu tenho certeza que vai ser uma bênção aqui a nossa conversa hoje. Eu tenho o prazer de receber o reverendo Adão Carlos Nascimento. É do Nascimento ou Nascimento? Nascimento. Nascimento. Reverendo Adão Carlos, é um prazer poder te receber aqui. E como eu falei, o senhor foi pastor da minha mãe e da minha avó, há muito tempo atrás, né? Mas antes da gente falar sobre toda a sua trajetória ministerial, até mesmo a sua literatura, eu queria que o senhor se apresentasse. Quem é Adão Carlos Nascimento antes do seminário, de onde veio, onde cresceu e como é que foi seu despertamento para o ministério pastoral? Pois não, é um prazer muito grande estar aqui. Eu nasci em Itabirinha, que naquela época era Itabirinha de Mantena, hoje é só Itabirinha. Eu conheci como Itabirinha de Mantena em 2002, mas hoje é só Itabirinha. Hoje é só Itabirinha. Só Itabirinha. E eu venho de uma família não evangélica, conheci o evangelho quando eu tinha entre 14 e 15 anos de idade. Olha. Aos 15 anos de idade eu fiz a minha pública profissão de fé na igreja presbiteriana de Itabirinha. Aos 20 anos de idade eu fui para o seminário, me formei com 25 anos de idade. Naquela época o curso de teologia era de 5 anos. Ah, ele durava 5 anos? 5 anos o curso de teologia na minha época. Olha. Comecei o meu ministério em Itabirinha, fiquei 2 anos em Itabirinha, fui para Conselheiro Pena, sim, onde eu pastoreei a sua avó e a sua mãe. A gente até estava comentando aqui, ó, o seu Valdir Ché, o senhor falou assim, um grande amigo. Um grande amigo, exatamente. De Conselheiro Pena eu vim para Valadares, aliás, Conselheiro Pena eu fiquei 4 anos, em Valadares eu fiquei 20 anos, fui para Campinas, fiquei 14 anos em Campinas, voltei para Valadares, fiquei mais 5 anos, aí completei 45 anos de pastorado e pedi a minha jubilação. Estou jubilado há 6 anos. E hoje aceitando muitos convites com a possibilidade em outras igrejas hoje em dia, né? O senhor até esteve recentemente aqui no Vale do Aço, né? Aí fica com a agenda que dá para atender outras igrejas agora, né? Exatamente. Quando eu estava voltando de Belo Horizonte, porque quando eu jubilei eu fui para Belo Horizonte, fiquei lá 3 anos, o reverendo Jacques Stone, pastor titular da primeira igreja presbiteriana, disse que gostaria que eu pregasse na primeira igreja um domingo por mês. Eu falei, reverendo, eu já preguei nesta igreja 22 anos, agora eu quero ter a oportunidade de aceitar o convite daquelas igrejas que me convidaram naquele período e que eu não pude aceitar. Sim, muito bom. Então hoje eu estou aceitando esses convites que aparecem por aí. Sim. Raramente eu prego na primeira igreja, já preguei este ano 2 vezes, sim, mas isso acontece raramente. Eu tenho na primeira igreja uma classe na escola dominical que me traz muita alegria, fundamentos da nossa fé. É uma bênção para nós lá. Eu lembro, reverendo, de a minha mãe, na época de Conselheiro Pena, a minha mãe, ela vai em várias igrejas o ano inteiro, né? E uma vez ela falou para mim, quando eu cheguei aqui na primeira igreja, né? E aí eu conheci o senhor um pouco antes também, no centenário, quando a Aprisco das Ovelhas foi lá como uma das igrejas filhas da primeira igreja, a Aprisco das Ovelhas. E a minha mãe contou na época, olha, quem me colocou no caminho para conseguir ensinar, para aprender a como ler a Bíblia, interpretá-la, foi o reverendo Adão Carlos. E ela tinha ela tem até hoje, né, um respeito enorme pelo senhor, né? Então aquele período ali em Conselheiro Pena foi o início do seu ministério, mas já com muitos frutos que já são colhidos hoje, né? O senhor ficou lá de quantos a quantos anos lá?
Eu fiquei 4 anos, de 1977 a janeiro de 1981. Então, eu dei treinamento para várias pessoas na igreja. Sim. E a sua mãe fazia parte do grupo. Ela era bem jovem, fazia parte do grupo para o qual eu dei treinamento em homilética, treinamento em hermenêutica. Ela contou isso para mim, falou, quem me colocou foi ele que me ensinou essas coisas, né? É muito bom aí saber que veio do senhor, né? E hoje tem frutos aí para todos os lados, né? Eu acredito que outros que faziam parte daquela turma, talvez tenha alguns também que já estejam, né, no caminho, né? Exato, exatamente. Graças a Deus. Muitas pessoas que começaram a caminhada naquela ocasião e que foram bem longe, como é o caso da sua mãe, que está falando aí por esse Brasil afora, não é? E ela viaja, tá? Viaja muito. Final de semana agora ela está viajando de novo. O senhor ficou aqui na primeira igreja em 2 momentos, não foi? Esses 22 anos? Eu fiquei em 3 momentos. 3 momentos? Isto. Eu vim de Conselheiro Pena em janeiro de 1981 e fiquei até janeiro de 1991. Fui para o Gran-Duquesa, fiquei até janeiro de 1994, 3 anos. Ah, tem a igreja do Gran-Duquesa também, né, isso, na sua trajetória? Eu fui pastor da igreja de Conselheiro, do Gran-Duquesa durante 3 anos. Aí eu voltei para a primeira igreja, fiquei mais 7 anos. Fui para Campinas, fiquei 14 anos em Campinas, voltei, fiquei mais 5 anos na primeira igreja e aí encerrei o meu pastorado ativo. Amém. E no seu período, quando você vai para Campinas, você tem um desafio a mais, né? Eu cheguei em Campinas em janeiro de 2001. No mês de maio, eu fui procurado pelo presidente da Jurete, me convidando para ser diretor do seminário. Hesitei um pouco. Eu não tinha, naquela época, qualificação acadêmica, eu tinha apenas graduação em teologia e graduação em administração de empresas. Para ser diretor de seminário é necessário ter o mestrado. Eu expus essa situação, mas naquela época o seminário passava por um desafio financeiro grande e eles estavam procurando exatamente um pastor que fosse administrador. E aí me contrataram com o compromisso de que eu fizesse o mestrado. E Deus me abençoou tanto que eu fiz até o doutorado também naquele período. O senhor fez mestrado em qual área? Eu fiz em gestão educacional. E o doutorado? Eu fiz em ministério. Olha só. Então o senhor a gente pode chamá-lo de doutor, né? Eu fiz o doutorado, né? Eu tenho um diploma de doutor em ministério pelo Instituto Presbiteriano Mackenzie, de São Paulo, convênio com o Seminário Reformado dos Estados Unidos e o Centro de Pós-Graduação Andrew Jump do Instituto Presbiteriano Mackenzie de São Paulo, da Universidade Mackenzie. E como é que foi para o senhor conciliar igreja e seminário naquele período? Muito desafio? Sim, foi um desafio muito grande, porque nós tínhamos reunião de oração na igreja às 7 horas da manhã. Eu ia para a igreja, dirigia a reunião de oração, terminava mais ou menos 7h40, eu ia para o seminário, às 8 horas da manhã eu já estava no seminário, ficava até 1h30 da tarde. Eu não tinha horário de almoço, quando dava um intervalozinho eu descia no restaurante que ficava no próprio seminário, almoçava e voltava para a minha sala, saía 1h30 do seminário, às 2 horas da tarde eu já estava na igreja, ficava na igreja até 6 horas da tarde, ou então fazendo visitas nesse período, ou atendendo o gabinete, ou fazendo visitas. E das 6 até as 7 eu tinha um intervalo para ir na minha casa, tomar banho, tomar um lanche, voltava e ficava até 10 horas da noite. Ou fazendo visitas, os dias que tinha culto, que era quarta e sexta-feira eu ficava para dirigir o culto, segunda-feira tinha reunião do conselho, e na semana seguinte começava tudo a mesma coisa, tudo de novo. E sempre o domingo, né, que as pessoas elas precisam lembrar, né, que o pastor todo domingo também tem um compromisso, né,
de pregar, né, de ensinar. Aliás, eu devo confessar que essa rotina durou 5 anos, porque no primeiro ano eu fui apenas pastor lá em Campinas. Depois fiquei mais 5 anos como pastor e diretor do seminário. Aí depois eu fiquei mais 8 anos só no seminário, tempo integral de seminário. Nesses 5 anos que eu pastoreava a igreja e era diretor do seminário, eu confesso para você que domingo à noite era angústia, porque eu chegava na minha casa muito cansado e me lembrava que amanhã, segunda-feira, ia começar tudo de novo, porque eu não tinha um dia de descanso. Meu Deus. Eu lembro de ler num livro, reverendo, eu acho que A Arte e o Ofício da Pregação. É um livro bem grande assim. E aí, em um dos capítulos, o pastor, né, o pregador que escrevia, ele contava sobre isso. Ele falou assim: uma vez me perguntaram se um dia eu pensei em desistir. E eu falei, toda segunda-feira. Porque ele falava assim, porque chega o domingo à noite, a gente tá pra nós é muito diferente, né? E essa angústia toma a gente, né? E aí a segunda é tudo de novo. E sem um descanso é muito difícil a gente conseguir de verdade. Isso foi um período de 5 anos, porque depois eu fiquei de tempo integral no seminário, aí ficou menos cansativo. Mas, logo depois, quando eu deixei o pastorado da Igreja Presbiteriana Central de Campinas, eu comecei o doutorado. E o doutorado era aquela luta, porque eu tinha módulos. Lá em São Paulo, eu tinha que sair de casa às 5 horas da manhã, para chegar lá às 7 horas, eu já estava lá na Universidade Mackenzie, saía de lá às 5h30, voltando. Na semana que eu tinha módulo, eu não ia para minha casa, eu ia direto para o seminário, assinar todos os documentos que tinha que assinar, que ficava em cima da minha mesa. De lá é que eu ia para minha casa, e aí é que eu ia tomar banho, ia jantar e descansar um pouco, porque no outro dia eu tinha que levantar às 4h30 da manhã e me preparar para sair às 5 horas lá para São Paulo. De Campinas a São Paulo são 100 quilômetros. 100 quilômetros? 100 quilômetros. E só dá para fazer de carro ou ônibus, né? Para fazer não, tem ônibus a cada 10 minutos, a cada 15 minutos. Nunca fui em Campinas, você acredita? Olha, nunca fui, mas já me falaram que é maravilhosa a cidade. Exato, exatamente. Mas apesar de toda a luta, eu posso dizer que os melhores anos da minha vida foram esses anos que eu vivi lá em Campinas. Muita correria, mas assim, de muita realização. Eu consegui realizar muitos sonhos meus e até sonhos que eu não tinha. Por exemplo, eu nunca tinha sonhado em fazer um doutorado. Mas a coisa foi caminhando e eu fiz o doutorado. Tive a oportunidade de entrar para a Academia Campinense de Letras, que é uma das mais importantes do Brasil. Olha só. Concorri lá com vários outros candidatos e consegui ser eleito e consegui ser empossado. Fiz parte da diretoria da academia durante um período. Hoje eu sou membro emérito, porque eu mudei-me de Campinas, não posso frequentar as reuniões, mas como essa membresia não pode só pode cessar com a morte do acadêmico, então quem não pode frequentar as reuniões da academia torna-se acadêmico emérito. Então eu sou um acadêmico emérito. Para entrar, para fazer parte, então o senhor participou de uma espécie de votação? É assim que funciona? Funciona assim. Abrem-se as inscrições e a gente se inscreve. Para se inscrever lá na academia, era necessário ter pelo menos 3 livros publicados. Não podia ser publicação do autor, tinha que ser publicado por uma editora que tivesse conselho editorial. Então, a gente apresenta os livros, apresenta o currículo, faz a inscrição.
Depois eles examinam o currículo, examinam as obras da gente. Se for aprovado nessa primeira etapa, então a gente é chamado para uma entrevista. Se for aprovado na entrevista, aí os nomes vão para o plenário para a votação. Olha, eu não sabia que era assim que funcionava. Lá na Academia Campinense de Campinas é assim, são 3 etapas. E por falar em livros, né, o senhor é autor de vários livros, né? Eu lembro que eu fiz minha pública profissão de fé aos 17 anos. E eu acho que todo presbiteriano que já fez uma classe de catecúmenos já viu seu nome escrito no livro de catecúmenos, Adão Carlos Nascimento. E eu fiz o meu catecúmenos naquele livrinho. Aquele livro não foi o primeiro que o senhor escreveu, não? Ou ele veio depois? Tem quanto tempo aquele livro de catecúmenos? O livro de catecúmenos eu escrevi em 1991, 92. Mas ele foi o primeiro? Não, ele não foi o primeiro. Antes eu tinha escrito um livreto, que é aquele A Razão da Nossa Fé. Sim, conheço. De perguntas e respostas. Uhum. Então, eu fui pastorear a igreja do Gran-Duquesa e lá eu tinha uma classe de catecúmenos e eu procurei literatura apropriada, não encontrei. Encontrei aquele manual dos catecúmenos de Ludgero Braga, mas tinha muito conteúdo. Eu queria alguma coisa mais direta, mais sucinta. Então eu preparei uma apostila para a minha classe. E fui aperfeiçoando aquela apostila até que ela virou o curso para catecúmenos, que é o livro usado aí em 80% das igrejas presbiterianas do Brasil, igrejas pequenas, igrejas grandes. Eu ando por esse Brasil afora, onde eu vou e encontro pessoas de todas as idades que dizem, reverendo, para fazer a minha pública profissão de fé, eu estudei no seu livro. Sim. E o livro continua sendo editado, já está na 31ª edição. Olha só. Até hoje, a gente usa aqui na primeira igreja, o mesmo livro. O mesmo livro. Catecúmenos. E eu fiz com 17 anos, estou com 41, a minha profissão de fé foi aos 17. E aí usei o livro. E eu lembro de tê-lo estudado também para a minha prova do seminário. Eu lembro que eu estava juntando alguns livros na época. Eu fui para o seminário com 24 anos. Aí eu lembro que o pastor, que era meu tutor, falou assim, junta alguns livros para você estudar, me deu algumas dicas. E entre eles eu reli todo o Catecúmenos. Porque lá eu acreditava que ia ter temas que poderiam me ajudar na prova. E realmente é um livro extremamente importante para a IPB hoje em dia, na formação de muita gente para a pública profissão de fé. O senhor também tem livros na área do casamento, não tem? Eu tenho 2. Oficina de Casamentos e O que Todo Casal Inteligente Deve Saber. É o mais recente. E tem O que Todo Presbiteriano Inteligente Precisa Saber também, não é? Sim, O que Todo Presbiteriano Inteligente Deve Saber, eu escrevi juntamente com o reverendo Alderi. Em 2007, nós estávamos numa reunião da Comissão Executiva e foi uma reunião muito tensa, Comissão Executiva do Supremo Concílio, e parece que havia uma parte da igreja que estava indo numa direção, outra em outra direção, e aí eu chamei o Alderi. Alderi foi meu colega de turma no seminário. Alderi historiador oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele tem doutorado em História, feito nos Estados Unidos. Falei, Alderi, nós dois temos uma responsabilidade grande. Falei, eu sou diretor do mais antigo seminário evangélico do Brasil, do mais antigo seminário presbiteriano. E você é o historiador oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. Vamos escrever alguma coisa? Porque lá na reunião alguns diziam, isso não é presbiterianismo. Eu dizia, isso não é presbiterianismo. Nós escrevemos aquele livro entre 2 e 3 meses. Não, foi muito rápido. Muito rápido. Eu escrevia e mandava por... aliás, naquela época não tinha o WhatsApp, a gente usava era ainda
o e-mail? E-mail. Eu mandava o capítulo meu por e-mail para o Alderi mandava o dele, e a gente foi trocando, nós escrevemos dessa forma. E dentro de 3 meses o livro estava pronto e nós mandamos para a editora. Quando é que ele foi publicado mesmo? 2007. 2007. Eu lembro de tê-lo visto na reunião do meu presbitério em 2008. Eu era do PMRD. Foi a reunião que eu participei, tinha lá alguns exemplares lá na época. Eu lembro direitinho da capa desse livro e do título dele, né? Chamava muita atenção. Aliás, o título foi exatamente... Provocativo. O Alderi queria que o título fosse o que todo presbiteriano deve saber. Falei, Alderi, tem que ser provocativo. Sim. Vamos colocar o inteligente, que é para provocar. E realmente deu resultado, porque o livro teve uma aceitação que superou a nossa expectativa. Sim. Primeira edição vendeu aí com cerca de 3 meses. Olha só. Fez muito... Então a provocação fez efeito. Olha, deu resultado excelente. E os de casamento, como é que foi para o senhor o processo para escrever os que tratam sobre casamento? O primeiro livro que eu escrevi sobre casamento é Oficina de Casamento. Este livro eu escrevi para uma classe de casais da primeira igreja presbiteriana, aqui de Valadares. Eu preparei uma apostila para a classe. Aliás, eu preparei essa apostila para a classe lá no Gran Duquesa. Ah, tá. E voltei para a primeira igreja, implantei também uma classe de casais. Nós fomos estudando a apostila, aperfeiçoando a apostila, e a apostila se transformou no livro. Já o outro livro, que todo casal inteligente deve saber, eu escrevi porque descobri que havia algumas questões sobre o casamento que são muito importantes e que não estavam no primeiro livro. Então escrevi como um tipo de complemento do primeiro livro. Que legal. E quais foram essas coisas que o senhor observou que foram tão necessárias para escrever o que todo casal inteligente... O que todo casal inteligente deve saber. Quais foram esses pontos, assim? Por exemplo, aquela carga genética e cultural que cada um dos cônjuges traz para o casamento. Sim. Isso é uma coisa muito importante. E isso eu não tratei no primeiro livro, até porque eu não tinha conhecimento. Depois é que eu fui estudando. Essa é uma das questões. E como é que é para o senhor o processo de Tem mais livros? Antes de eu falar do processo, quais outros livros o senhor escreveu? O senhor consegue lembrar de todos? É difícil, né? São 18 livros. 18? Alguns deles já estão esgotados há bastante tempo, mas eu escrevi Paz nas Estrelas. Já ouvi. Eu li a história... Eu li o senhor falando sobre o seu Porfírio, que eu era do Apris das Ovelhas, e aí eu lembro de ter visto esse livro e fui ver lá sobre um testemunho que o senhor dá sobre ele. Eu achei muito interessante. Sim. Como é que surgiu esse livro? A minha tese de doutorado foi sobre conflito entre pastores e presbíteros, ou entre pastor e presbíteros. Então, eu senti a necessidade de escrever alguma coisa para ajudar pastores e presbíteros a ter um convívio construtivo, um convívio agradável. Sim. E então escrevi Paz nas Estrelas, com esse objetivo. E agora eu escrevi um outro livro para presbíteros, Manual do Presbítero, mas com o objetivo de dar um treinamento para os presbíteros, para que eles exerçam com eficiência e eficácia o presbiterato na igreja local e nos concílios superiores, quando eles forem representantes. O senhor, nesses 45 anos de ministério? Sim, 45 anos de pastorado, mais 6 anos como jubilado. 51 anos no total. 51 anos servindo a igreja. O senhor já deve ter passado por muita coisa. Como é que era para o senhor lidar? Eu sei que eu sou pastor há 14 anos, né? Apenas. E a gente lida com conflitos constantemente. Uma das coisas que às vezes eu fico assim, como é que eu vou agir? Como é que eu vou fazer? E eu sou muito paciente, sou muito calmo. Como é que era para o senhor lidar com essas diferenças? Elas sempre vão existir, né? Em conselho, entre homens, né?
a gente pensa diferente e nós somos homens também que pecam, né? Que erram. Como é que era para o senhor resolver essas coisas? Era na paciência ou o senhor tinha algum tipo de exercício assim que fazia para poder conseguir superar certas coisas tão difíceis no ministério? Primeiro, não valorizar muito os conflitos. O conflito ocorria lá no conselho, então eu procurava deixar o conflito lá no conselho mesmo. Lá dentro da sala. Né? Lá dentro da sala. Saí da sala do conselho, fui para minha casa e esqueci. Encontrei o presbítero que falou alguma coisa que eu não gostei lá na reunião do conselho, mas encontrei o presbítero fora da reunião do conselho. O nosso relacionamento é o mesmo de antes. Sim. E naqueles casos em que a pessoa não vai com a cara da gente, infelizmente existe isso, acontece. Existe dentro da igreja, fora da igreja. O que eu sempre procurei fazer é evitar dar motivos para que a pessoa tivesse motivos para ser contra mim. Sim. Então, eu dizia para mim mesmo, se alguém quer ser meu adversário, tem que ser por conta própria. Eu não vou dar combustível a essa pessoa, eu não vou dar pedras a essas pessoas para que elas possam me apedrejar. Então, muito bom. E já resolve muita coisa, né? Sim, já resolve muita coisa. E, graças a Deus, cheguei ao final do meu pastorado ativo sem ter treta com ninguém. Graças a Deus. Que bênção. E onde eu vou, eu sou recebido com festas, igrejas por onde eu passei me recebem muito bem, porque não tem treta, não tem encrenca com ninguém, graças a Deus. Eu vi a jubilação do senhor lá na primeira igreja, e eu estava sentado lá e eu fiquei muito pensativo a respeito de mim, assim. O senhor tem noção hoje de quantos que na caminhada acabam deixando e não jubilam? Porque eu sei que a quantidade de pastores que jubilam é pequena, né? Há alguns anos eu ouvi de um colega do Andrew Jumper que de cada 4 pastores presbiterianos que são ordenados, apenas um chega à jubilação. Ou seja, apenas 25%. Não. Os outros ficam pelo caminho, não chegam aos 70 anos de idade para jubilação. Alguns morrem, outros desistem do pastorado, outros acabam sendo desligados do pastorado, mas 25% dos pastores é que chega à jubilação, a jubilação compulsória aos 70 anos de idade. Que não é mais compulsória, né? Já foi. É um número... eu fiquei muito pensativo com isso quando eu estava vendo, né? E eu lembro de eu estar sentado no banco e pensar assim, oh Deus, eu quero chegar ali. Porque eu acho que é o pensamento nosso, né, ministerial, de querer completar a carreira. Isso. E fazer isso para a glória de Deus, com excelência e mantendo bons relacionamentos, né, que é muito importante. É muito importante a gente ter um bom final. Sim, sim. Meu pai não era crente. Meu pai se converteu com 87 anos de idade, 9 anos antes da morte dele. Mas o meu pai era um homem muito experiente, que tinha aprendido muitas lições importantes na vida, e ele dizia o seguinte: meu filho, não se preocupe se no início tem alguma rateada na vida, porque a gente tem tempo para consertar. O importante é terminar bem. Não se preocupe tanto em começar bem, mas se preocupe em terminar bem, porque depois que a gente termina, a gente não tem como consertar. Sim. Então, se eu chego numa igreja, assumo o pastorado e no início eu não sou muito bem sucedido, eu enfrento alguns problemas ali, esse problema não é tão sério, ou essa não é uma situação tão séria, porque eu tenho tempo para consertar. Sim. Mas se esses problemas ocorrem na minha saída, aí a coisa é séria, porque eu não tenho como consertar mais. Se eu brigar com todos os presbíteros enquanto eu estou na igreja, eu posso consertar. Mas se eu brigar com um presbítero quando eu estou saindo da igreja, fica mais difícil de consertar. Verdade.
é um bom final. No dia que eu vi esse encerramento, né, ele é muito importante. Muito importante. E hoje o senhor desfrutar de respeito, né, daqueles que de alguma maneira te conheceram, nem que fosse pelos livros, né, e por saber da sua história, né. São 51 anos de ministério, é muita coisa. É muito chão pela qual o senhor passou para chegar até aqui, né. Eu parei lá atrás no processo do livro, acabei entrando no ministério, né? Mas tudo bem. O senhor já falou um pouquinho, né? Mas como é que... Depois a gente volta para o ministério mais um pouco, mas o processo dos seus livros, assim, o senhor tem uma noção do tempo? O senhor reúne materiais? Como é que é para o senhor esse processo para escrever os livros? Cada um dos meus livros surgiu de uma necessidade. Oficina de casamentos, uma classe de casais. O que todo casal inteligente deve saber, a necessidade de complementar o que eu escrevi em oficina de casamentos. Curso de catecúmenos surgiu de uma classe de catecúmenos. E assim por diante. Então, eu identificava alguma necessidade e escrevia. Eu planejava o livro, ia juntando material. É um processo longo. Sim. Aquele processo de gestação do livro e depois o processo da produção. Quando eu vou escrever, às vezes eu escrevo o mesmo capítulo umas 5 vezes. Escrevo, releio, leio, vejo que não está muito claro, que alguma coisa precisa ser alterada, reescrevo. Quando chega lá pela 5ª vez, eu falo, agora não vou ler mais, porque se eu ler mais, vai ter mais coisa para consertar. Então, agora, por exemplo, eu estou trabalhando em um novo livro, um livro sobre graça comum. Já escrevi 3 capítulos. Muito bom. É um bom assunto. É um assunto que gera muita dúvida na mente das pessoas. É um assunto necessário, né? Necessário. As pessoas precisam... Uma das necessidades que eu vejo no nosso povo é saber um pouco mais sobre a doutrina da graça comum. Sim. E nós temos excelentes livros sobre graça comum, mas são livros para pastores, são livros para teólogos. Para o nosso povo, para o membro da igreja, para o leigo, a gente não tem nada. Então resolvi escrever. Foi bom o senhor falar disso. Tem diferença, né? Porque eu lembro que no seminário eu tive acesso a livros muito densos. E a gente precisa transformar aquilo em algo não simplificado demais, mas algo que possa entrar nos ouvidos das pessoas, né? Então tem uma grande diferença entre um livro extremamente denso e um que vai ser direcionado para que as pessoas entendam facilmente, né? Então esse que é o papel do senhor, está sendo esse agora nesse livro. É o mesmo papel que nós desempenhamos quando pregamos. Sim. Você vai lá no texto bíblico, você faz a exegese, você vai lá no texto teológico e você constrói o sermão. Então, você tem ali um conteúdo denso, e você vai transformar esse conteúdo denso em alguma coisa que seja claro, que seja acessível, que seja instrutivo, que seja edificante para os membros da igreja. Eu lembro quando eu estudei pregação com o reverendo Leonardo Leão, lá em Belo Horizonte, e uma das coisas que eu achava interessante era isso, você passa às vezes a semana estudando, né, meditando no texto, fazendo suas anotações, para no domingo entregá-lo em 20, 25 minutos, mas ele falava isso da cozinha, né? De não levar a cozinha para lá, você leva o prato pronto. Ele falava isso muito pra gente. Porque justamente é fruto de todo o estudo que é feito para que a igreja possa receber aquela mensagem de uma maneira que possa trazer implicações, né, e aplicações para a vida delas, sem deixar de lado a profundidade do texto, né? Isso. É impressionante que na trajetória ministerial a gente tem que ter essa habilidade de condensar em poucos minutos talvez horas de estudo, né? Exatamente, a gente gasta aí 10, 12 horas de estudo para fazer um sermão que você vai pregar em 30 minutos, 35 minutos. Estourando
sermão de 35 minutos é um grande sermão. Um sermão comprido, né? É um sermão comprido. Pode não ser um grande sermão, mas é um sermão comprido. Lá no seminário eles brincavam que era o sermão espada, né? Que era longo e chato, né? Os meninos brincavam, dependendo de quem pregava na prática de pregação, né? O seminário tem suas peculiaridades entre os seminaristas, né? O senhor deve ter visto muito isso lá em Campinas, né? Eu vi no meu período de seminarista de 5 anos. O seu período. Um período assim muito bom, graças a Deus. E depois o meu período como diretor, durante 13 anos. Diretor e professor, né? Aí vem muita coisa também. Né? Muita coisa também, de um ângulo diferente. Sim, sim. Porque como aluno, você vê ali os alunos. Sim. O corpo discente. E como diretor, você vê o corpo discente, você vê o corpo docente, você vê a organização, sim. Você vê a estrutura. Eu lembro, em Belo Horizonte eu tenho até aproveitar ao máximo. Eu lembro de passar muito tempo com o Leonardo Leão. Trabalhei com ele 1 ano lá na igreja dele. E ele estava voltando da Inglaterra. Ele tinha feito o Cornhill lá na Inglaterra e eu estava apaixonado com aquilo e tudo. E eu falei, não, eu tenho que trabalhar com ele, eu tenho que ficar do lado dele. Eu andei muito de carro com ele, a gente tomou muito suco de açaí com laranja lá em Santa Luzia. E eu aproveitei muito, eu visitei muito a sala, por exemplo, do reverendo Manassés, na época, que era meu professor de hebraico, uma pessoa muito agradável de estar perto. Eu já fui algumas vezes na sala do reverendo Ulisses, que me ensinou muito, sistemática. Então, assim, eu tentei aproveitar o máximo que eu pude do meu período de seminário. Teve algum professor na sua época que marcou a vida do senhor? Sim, eu tive um grande professor, o Wilson de Castro Ferreira. Era um homem simples, mas de uma experiência pastoral extraordinária, e eu aprendi mais sobre pastoreio de igreja exatamente com o reverendo Wilson de Castro Ferreira. Tive grandes professores também, né? Valdir Carvalho Luz, como professor de grego. Só conheço do título dos livros. Né? Isso, professor de hebraico. Sim. Eu tive Aldair Olivetti como professor de teologia sistemática. Graças a Deus eu passei pelo seminário num período em que o seminário estava muito bom. Que bênção. Então eu tive excelentes professores. Eu lembro que uma das aulas assim que me marcou muito foi quando o reverendo Ulisses deu aula de ética, de apologética, mas eu me lembro muito das minhas aulas de cristologia. Eu lembro que foi um dos meus maiores deleites assim, da teologia sistemática foi a cristologia. Eu fiquei apaixonado pelo ofício sacerdotal de Jesus. Achei aquilo incrível, né? A gente passa uma vida inteira na igreja, mas com aquela profundidade ali que a gente está estudando. E aí você fica assim, como é que agora eu tenho que ensinar isso para alguém? O senhor tem dentro da... A gente tem que estudar de tudo, né? Mas tem alguma área dessas que o senhor mais gosta, assim, mais aprecia dentro da teologia? Eu amo a cristologia e a doutrina da autoridade das escrituras, a inspiração. Tem alguma assim que cativa o senhor, que o senhor fala assim, isso aqui eu gosto de ler incansavelmente? Eu gosto de teologia sistemática de uma forma geral. Então, gosto muito de teologia sistemática. Eu sou mais, hoje em dia eu estou mais na teologia bíblica. Eu estou gostando demais assim dessa visão panorâmica das coisas, eu acho impressionante. Mas a gente acaba tendo que estudar de tudo um pouquinho, né? Não dá pra gente ficar só focado em um ponto ou outro, né? O reverendo Adão Carlos, o senhor então passou 14 anos no seminário? Não, 13 anos como diretor. 13 anos como diretor. Eu fiquei 14 anos em Campinas. 14 anos em Campinas. Porque no meu primeiro ano em Campinas, eu fiquei só na igreja. Uhum. Depois é que fui para o seminário a partir do 2º ano. Aí de lá o senhor veio para cá de novo? De lá eu voltei para a primeira igreja. E como é que foi esses últimos anos? Porque o senhor pegou o centenário da primeira igreja, né? Exatamente. Para mim foi um privilégio muito grande pastorear a primeira igreja na comemoração do centenário. E para mim foi muito importante essa volta para a primeira igreja,
Embora eu não queria voltar para a primeira igreja. Deixa eu confessar isso aqui. Não, pode confessar. Lá em Campinas, os meus amigos perguntavam assim, você está satisfeito de voltar para a primeira igreja? Eu falei, satisfeito não, estou resignado. Eu não queria voltar para a primeira igreja, mas houve um apelo por parte dos presbíteros, porque a igreja estava passando por um momento difícil. Uhum. A conversa em síntese foi o seguinte, reverendo, nós estamos precisando de um pastor que tenha a confiança da igreja para superar esse momento difícil que nós estamos passando. E esse pastor que tem a confiança da igreja é o senhor. Nós podemos trazer um grande pastor para a nossa igreja, mas até que ele adquira a confiança da igreja, podem acontecer muitas coisas, e o senhor já tem a confiança da igreja. Então, eu vim diante desse apelo dos presbíteros da igreja, mas eu não queria vir, eu vim resignado. Mas foi bênção de Deus para a minha vida, embora tenha sido um período muito difícil, especialmente o início. 2015, que foi o meu primeiro ano nesse último período, na minha última passagem pela primeira igreja, foi um dos anos mais difíceis no meu pastorado. 2015, para você ter uma ideia, 2 vezes eu fui parar no pronto atendimento da Unimed com a minha glicose acima de 400. Meu Deus. De tanta angústia, de tanta pressão, foi um período assim muito difícil para mim. 2015. 2016 amenizou um pouquinho, mas foi muito bom porque eu pude solidificar um trabalho que eu havia começado na primeira igreja nos períodos anteriores. E hoje, graças a Deus, eu posso dizer que eu tenho uma igreja que é minha, né? Porque isso é uma coisa muito importante no pastorado, é a gente chegar à jubilação tendo uma igreja onde a gente vai ficar, onde a gente vai congregar, uma igreja que tem um lugar especial no coração da gente. Sim. E que a gente tem um lugar especial no coração das pessoas. Então, estar na primeira igreja, para mim, é um privilégio muito grande. E se eu não tivesse voltado, eu não estaria. E em 2017 foi o centenário, né? 2017 o centenário. Então, 2016, nós começamos as comemorações do centenário. E 2017 foi o ano todo comemorando o centenário. Desse período. O senhor lembra de quantas igrejas filhas foram lá? Não me lembro exatamente de quantas. Foram muitas, né? Foram muitas. Eu era da Pista das Ovelhas na época, teve Betel. Isso. Teve a Betel, teve o Aprisco. Aprisco. E a segunda igreja, né? Filadélfia, filha da primeira, Memorial, filha da primeira, Ilha, filha da primeira, sim. Sexta Igreja é filha da primeira. Ao longo desses 100 anos, nós temos aqui em Valadares, né, muitas igrejas presbiterianas, para quem não sabe. Se eu não me engano, nós estamos hoje com quantas? 28? 25. 25? Olha, eu estou jubilado, e jubilado não sabe de nada do que está acontecendo, mas até onde eu contei são 25. Porque teve a igreja presbiteriana do Pontal foi organizada, né? Eu não lembro qual que é o número dela agora. Mas eu estou contando 25 dentro da cidade. Dentro da cidade. Eu não estou contando isso. Pontal, porque Pontal está no município, mas não está no perímetro urbano. Para quem não conhece Governador Valadares, é uma cidade assim, relativamente grande, né? Com 270 e poucos mil habitantes. 260 mil habitantes. Mais ou menos, né? Aí nós temos muitas igrejas presbiterianas. E boas igrejas. Boas igrejas, e nós temos uma grande parte delas como filhas da primeira e outras filhas que são filhas das filhas da primeira, né? São netas já, né? Exatamente. As igrejas que não são filhas da primeira são netas, ou então bisnetas. Bisnetas, mas tem uma ligação com a primeira. Tem algum tipo de ligação. Eu lembro que quando eu fui para lá, em 2020, né? Metade de 2020 eu comecei a estudar um pouco ali a história, e eu fiquei muito impressionado que eu não sabia que tinha no corpo ali, além do Eusébio Cabral, tinha o Serra Lima, né? E eu lembro de perguntar assim, mas é o Serra Lima ali mesmo da praça? Aí o presbítero Josué falou para mim assim, não, é ele mesmo. E contou a história, porque tem uma ligação com o avô dele, né? Exato. Antônio, qual que era o terceiro presbítero mesmo? Era o Eusébio
José Serra Lima, e o terceiro eu esqueci o nome dele. Eu também não estou me lembrando agora. São 3 nomes ali que tem até na placa que ficava ali antes no Templo Antigo. E eu lembro de estar estudando e ficar muito impressionado, né, com a história, o desbravamento, o pioneirismo deles, né, impressionante. Homens de uma visão extraordinária. Os homens da primeira igreja presbiteriana ajudaram a construir Governador Valadares. É impressionante. E vieram outros homens depois, assim, que uma das coisas que eu percebi em alguns homens ali da primeira igreja é que muitos iletrados extremamente usados por Deus na vida da igreja. Exatamente. Quando eu faço palestras para presbíteros, eu uso como exemplo isso. Homens que não tinham um conhecimento intelectual tão avantajado, Sim. mas que eram homens que se entregaram nas mãos de Deus de tal maneira que eles fizeram coisas que estavam além da competência natural desses homens. Sim. Eu lembro de muita história do Sr. Porfírio, por causa lá da Aprisco, mas dentre todos que o senhor conheceu, quais mais marcaram a vida do senhor? Porque eu lembro de conversar com o reverendo Cleómenes Anacleto, foi meu professor, e eu falei para ele assim, o senhor fez a pública profissão de fé do meu pai. Aí ele falou, você é filho de Leandro? Foi só. Eu falei, o meu avô foi presbítero com o senhor. Ele falou, rapaz, eu amo o senhor Jaconias. O senhor Jaconias era o meu companheiro de reunião de oração. No seu período aqui na primeira igreja, quem que mais marcou a vida do senhor? Depende da área. Por exemplo, dinamismo, pioneirismo, Cristiano Pereira de Araújo. Sim. Então, o seu Cristiano foi um homem extraordinário. Tudo que os evangélicos valadarenses fizeram de importante aqui na cidade tem o dedo de Cristiano Pereira de Araújo. É verdade. Então foi realmente um homem extraordinário. Sebastião Cunha foi outro homem extraordinário. É o pai do Ilvesce? Pai do Ilvesce. Sim. Um homem extraordinário também. Dr. Remir, que foi tesoureiro da primeira igreja durante mais de 40 anos. Ele foi tesoureiro. Então, eu conheci com o doutor Enéas Cabral num restaurante. Eu lembro do doutor Enéas Cabral levantar e falou assim, João, esse aqui é o Remi. Ele me contou um pouquinho, eu conheci rapidamente, há muitos anos. Seu Porfírio, que foi um evangelista extraordinário. É verdade. Então, para mim foi um privilégio conviver com esses homens. Homens que honraram, né, a Deus. Honraram a Deus, honraram o evangelho. E hoje o senhor caminhando aí nessa empreitada o senhor escreveu um livro para presbíteros, né? O que o senhor mais observa hoje, assim? A gente vive uma geração muito confusa, né? E poucos homens interessados em fazer as coisas, né? Em colocar a mão nas coisas. Nessa lida e essas palestras para os presbíteros, o que o senhor mais tem observado e que está ausente na vida desses homens e que eles deveriam retornar? Primeiro, nós vivemos num período de muita correria. Nós vivemos num período que ninguém tem tempo para nada. Então, eu vejo que alguns presbíteros gostariam de fazer mais, mas não fazem, não porque eles não querem, não fazem porque eles não têm tempo. Sim. Porque nós vivemos um período em que a vida ficou muito, muito cara. Sim. Então, hoje não fica barato viver mais. Não é não. Não é verdade? Então, hoje não é fácil manter uma família. Verdade. Levar o pão nosso de cada dia para casa, educar filhos. Então, eu não jogo pedra nos presbíteros de hoje. Uhum. Eu vejo que muitos deles gostariam de fazer mais do que eles fazem, mas eles não têm tempo. Sim. Certo? Então eu vejo por esse ângulo. Uhum. Você vai dizer que no passado eles também tinham pouco tempo. Isso aí é verdade. Mas
eles tinham menos coisas para desviar a atenção. Isso, eu acho que é isso, tinha menos distração. Menos distração, você usou a palavra correta. Tem uma distração bem aqui, ó, no celular, né, constantemente, né? E a gente fica muito distraído, né, com as coisas e acaba não se dedicando ao que importa, né, de verdade. Pode ser um problema grave pra gente. Mas olha, nós temos presbíteros que estão fazendo história. Você pode ver, daqui a 30 anos, as próximas gerações vão olhar para trás e falar, puxa, a primeira igreja tinha o presbítero fulano em 2020, em 2025, em 2030, certo? Sim. O presbítero cicrano. Então tem presbíteros aí que estão construindo a história. É difícil a gente ver a história quando ela está sendo construída. É mais fácil quando a gente olha para trás. Porque quando eu convivi com esses presbíteros também, eu não via o quão extraordinário eles eram. Eu só vi isto mais tarde, olhando para trás. Muito bom, muito bom. E aí a gente valoriza talvez aquilo que na época a gente nem prestou atenção direito, né? Exato, exatamente. Você vai ver daqui a... Bom, espero que você esteja aí para ver essa história daqui a 40, 50 anos. Se Deus quiser. Para ver, aí olhando para trás você vai falar, olha, o fulano foi meu presbítero, o Beltrano foi meu presbítero. É muito bom, eu tenho boas lembranças já assim de alguns presbíteros, um outro já se foi, né? Mas realmente a gente no convívio tem as suas diferenças, né? Exato. Mas o que o senhor falou para mim é muito importante, assim, o que acontece lá fica lá, mas o nosso propósito é um só. Tá todo mundo servindo o mesmo reino, né? Exato, exatamente. E tem gente que caiu no conselho, não é? Como poderia ter caído em qualquer outro lugar. Então, a igreja inadvertidamente acabou elegendo quem não devia eleger. E a pessoa foi parar no conselho e nunca fez nada que justificasse a sua passagem pelo conselho, ou a sua presença no conselho. Mas isso aconteceu no passado, acontece no presente e vai acontecer no futuro também. Sim, não, com certeza, com certeza. Mas, Veneradão Carlos, caminhando para o nosso final aqui, que a gente já conversou bastante, né? Eu pensei assim, eu vou gravar, eu vou tentar esgotar tudo que eu puder perguntar para ele, né? Agora, falando mais assim de ministério, né? Eu acredito que vai ter muito pastor que vai assistir isso daqui, muito membro de igreja também. E imagino que o senhor possa falar isso para uma quantidade enorme de pessoas agora. O que o senhor diria a pastores, jovens ou não, né, que têm suas angústias, né, que infelizmente elas existem, né, dúvidas, o que o senhor gostaria de falar para essas pessoas, para esses, né, que estão no ministério, e o que o senhor falaria para os membros da igreja em relação deles com os seus pastores? Eu vou falar primeiro aos pastores. Sim. Eu entendo que um pastor deve ficar numa igreja a maior quantidade de tempo possível. Pastor que fica mudando de igreja a cada 2 anos, a cada 3 anos, a cada 5 anos, não vai conseguir fazer nada significativo na igreja. O tempo é muito curto. Para fazer um ministério realmente significativo, a gente precisa de tempo. Então, é ficar a maior quantidade de tempo possível na igreja. Ficar a maior quantidade de tempo possível na igreja não é fácil, porque isso depende de muito estudo, de muita preparação, de muita paciência para conviver bem com os irmãos, de muita tolerância, de muita dedicação, mas vale a pena fazer isto. Então, essa é a palavra que eu tenho para os pastores. Para os membros da igreja, eu digo o seguinte: o dia que você ficar aborrecido com o sermão do pastor, você não gostou do sermão, você pode saber que o pastor foi para casa e não conseguiu dormir, porque ele também não gostou do sermão. Com certeza. Quantas vezes eu preguei e fui para casa angustiado, falando, meu Deus, hoje eu não consegui ser claro, hoje eu não consegui colocar de forma
clara aquilo que eu queria colocar para os meus irmãos. A minha linguagem hoje não foi uma linguagem clara, e o sermão hoje não foi um sermão bom. Onde foi que eu falhei? Então, tenha paciência com seus pastores, e ao invés de brigar com seu pastor, ore por ele. Amém. Ore Amém. por ele. Agora, eu vou fazer só uma pergunta final, e o senhor pode falar numa frase curta, se o senhor quiser. Em 2014, eu tive o privilégio de conhecer um homem que era meu sonho conhecê-lo. Ele é um inglês, assim, com 40 anos de experiência em pregação expositiva, o David Jackman. E ele veio a Belo Horizonte e eu pude ficar uma semana com ele. Uma semana. E eu lembro que um ano antes eu treinei o meu inglês, assim. Eu leio em inglês, mas eu sou muito ruim para conversar. Mas eu consegui entender. E eu falei, não, eu vou estar com o David, eu tenho que fazer de tudo para conversar com ele. E eu estudei muito e consegui conversar com ele, tomei chá com ele, almocei com ele. E aí passei uma semana estudando Isaías com o David Jackman. Ele tem um livro sobre Isaías, um inglês muito educado, muito com uma paixão muito grande pelas escrituras. Mas aí eu cheguei no último dia e falei com ele assim, David, eu tô indo embora. Qual é a palavra que você tem para me dar? E eu esperei que ele fosse fazer um textão, né? E ele falou assim, prega a palavra. É a única coisa que eu tenho para te dizer. Reverendo Adão Carlos, em uma frase, o que o senhor tem a dizer a todos os pastores que assistem o Senhor agora? Prega a palavra. Não tem coisa melhor, né? Exatamente. Prega a palavra. Eu lembro que ele escreveu no livro, eu falei assim, ok, eu não preciso mais do que isso. Eu entendi, David. E eu suspeitava que o senhor ia acabar falando isso mesmo. Mas muito obrigado, porque é isso que realmente importa para nós, né? Exatamente. Acima de qualquer outra coisa. Exatamente. Acima de qualquer outra coisa. Afinal, nós somos ministros da palavra. Amém. Amém. Tem algum texto da Bíblia que o senhor é mais apaixonado? Um versículo? Que o senhor gosta assim e mantém no coração? Eu tenho um. Eu tenho aquele que eu tomei como o slogan do meu pastorado. Alegrar-me com os que se alegram e chorar com os que choram. Amém. Eu tenho o de Paulo, quando ele fala assim, aquele que não poupou seu próprio filho, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Eu acho isso incrível. Incrível. Realmente. Amém. Deus abençoe a vida do senhor. Amém. Foi uma alegria poder conversar com o senhor. E eu acredito que essa nossa conversa vai abençoar muitos pastores e membros da igreja também, né? De igrejas evangélicas espalhadas por esse país afora. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, viu, Reverendo Adão? E por ter o Senhor aqui, e tem gente que fala assim, como é que é pregar lá na primeira igreja com o Reverendo Adão Carlos sentado no banco? Eu falei, rapaz, a gente prega. Mas eu acho que semelhante a ele, se eu estivesse lá, eu estaria ouvindo também, e a gente tem que ficar concentrado nas escrituras. Então, eu não posso ficar muito intimidado, não. Ninguém precisa ficar intimidado de pregar na minha presença. Porque quando eu vou ouvir uma pregação, eu vou lá para ouvir o que Deus tem para me falar por meio daquele pregador, por meio daquela pregação. Eu já ouvi mensagem, pregação de senhoras lá da primeira igreja, senhoras simples, e mensagens que tocaram profundamente o meu coração. Eu lembro de uma vez pregar, eu tinha que estar encerrando, né? Eu lembro de uma vez pregar numa pastoral lá pela manhã, e eu tive uma experiência interessante com a esposa do senhor. Eu terminei, né? Acho que foram uns 10 ou 15 minutos só. E ela veio e me abraçou e olhou dentro dos meus olhos, assim. E o olho dela já me dizia tudo. E eu falava assim, ela não precisa me falar nada. Sabe? Eu achei aquilo tão impactante pra mim, porque ela só me abraçou, colocou a mão no meu ombro assim, ó, como se ela estivesse falando assim, ó, tá tudo bem, Deus falou, e eu fui muito feliz embora para casa, assim. Foi uma experiência simples, singela, mas eu acho que no olhar ali já tava tudo escrito que eu precisava, sabe? E o que ela também queria me dizer. Muito bom.
Muito bom. Só queria contar a experiência final. Ok, valeu. Muito obrigado mais uma vez, Deus abençoe a vida do senhor. E nós continuamos trabalhando lá na primeira igreja juntos, né? De alguma maneira. Isso. Pelo menos pelos próximos anos que Deus nos conceder ali, né? Graças a Deus por isso. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém. E você ficou com a gente até aqui. O meu agradecimento a você. É muito importante para mim você deixar o seu gostei. Quem sabe você é alguém que foi pastoreado pelo reverendo Adão Carlos. Tá aí em Campinas, tá em Conselheiro Pena, tá em alguma outra igreja, ou foi um seminarista que passou pelo seminário. Deixe seu comentário aqui, deixe seu testemunho aqui, isso é muito importante para nós. Não é só para a plataforma ver que o nosso vídeo importa, mas para a gente ver o seu comentário e perceber que aquilo que a história, né, fez sentido na sua vida. Então que Deus abençoe a sua vida e eu espero você num próximo podcast. Um grande abraço e até a próxima.